sou Bianca Ingleto e hoje nós vamos falar sobre menopausa. Que período é esse da vida da mulher? Vamos falar sobre sintomas, início da menopausa, com quantos anos a mulher entra nesse período, tratamentos, o que a mulher pode fazer para se sentir melhor. E sobre isso eu converso com a doutora Camille Ingleto, da Clínica Femme de Blumenau. Muito obrigada pela presença. Oi, Bianca, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando contigo e falar sobre menopausa, que dá muito o que falar no consultório, nas rodas de amigas e por aí vai. Vamos começar então, Camille. Quando que a mulher começa a entrar na menopausa? Então, a menopausa é um processo natural da mulher. Esses sintomas, eles começam entre 45 e 55 anos, dependendo de cada um. E como que vão se manifestar? Pode começar com alteração menstrual, seja um encurtamento do ciclo menstrual ou um espaçamento, alteração no volume menstrual, as ondas de calor, os despertares noturnos, a alteração de humor, diminuição do desejo sexual. Eu acredito que esses daí são alguns sinais, assim, mas muitas mulheres não percebem, não são muito atentas aos sinais do próprio corpo. Podem apenas, assim, pensar, como é que estranho, mudou um pouquinho, mas não atina que esse já é um início do caminho para a menopausa. Exatamente, porque eu percebo que a mulher ela não está preparada para isso acontecer. Vem dos anos de menacme, que a gente chama, que é quando menstrua, e de repente chegou lá por 45, 46, começou a sentir alguns sintomas. Mas será que isso já pode ser o início da transição menopausal? Sim, é nessa fase que começa. E o que a mulher pode fazer para lidar com esses sintomas? A gente costuma fazer assim, consulta com seu ginecologista de confiança e conversar, ver o que está incomodando. Tá tendo muita onda de calor, muitos despertares noturnos, alteração de humor, alteração de sono. E, baseado na saúde dessa mulher, nos sintomas e no desejo pessoal, vai ser instituído um tratamento. Como é o nome desse período que antecede a menopausa? Esse período nós chamamos de transição menopausal, climatério. A menopausa, o que é? É um diagnóstico retroativo. Então, assim, é considerada a última menstruação. Então, assim, eu menstruei em junho de 2023. Quando der um ano, a gente diz, não, então essa mulher está na menopausa. Sangramento que ocorre após esse período é sangramento pós-menopausa. O diagnóstico da menopausa se dá como? É através de exame laboratorial, exame de sangue, ou pode ser apenas nessa conversa de sintomas da paciente com o médico? O diagnóstico da menopausa é clínico, né? Então, nós não precisamos de diagnóstico laboratorial, mas muitas vezes acaba sendo feito alguns exames hormonais que vão comprovar essa menopausa. Porém, o diagnóstico é clínico, baseado na sintomatologia e na ausência da menstruação. Inclusive, eu já conversei com algumas mulheres que disseram assim, eu estou percebendo algumas mudanças no meu corpo, no meu ciclo, calores, desejo sexual, só que os meus exames de sangue dão sempre normais. Exatamente. E por que isso ocorre, Bianca? Porque nessa fase de transição tem uma oscilação desses hormônios. Então, às vezes, num exame de sangue você pode pegar essa alteração e noutra não. Mas se tem as queixas e os sintomas, já pode ser feito algum tratamento. Que tratamentos são esses? São tratamentos hormonais, tratamentos sintomáticos? Existe alguma coisa que a mulher possa fazer em relação a hábitos de vida? Eu acho que são muitos pontos, né, para a gente falar. Vamos começar falando de hábitos de vida? Eu acho bem interessante. Por quê?
Nessa fase vai ter uma mudança no metabolismo da mulher, com um aumento de gordura abdominal, seja ela visceral ou subcutânea. E como incomoda o aumento de gordura abdominal? É real isso, então? É real, isso acontece, o acúmulo de gordura em região abdominal. E o que a mulher pode fazer para evitar? Tem como evitar isso? Tem como evitar, sim. Alimentação Reduzir equilibrada, muito? o volume de comida, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, mas eu já me cuido. Eu como saudável. Eu como saudável, mas a gente come bastante. E assim, é duro dizer isso, mas tem que diminuir muito o volume de comida, né? Se antes poderia comer, ia lá, fazia um exercício, conseguia perder peso mais fácil, agora não. Então, assim, exige uma disciplina. É doído? É sofrido? Mas é possível sim, com alimentação, atividade física regular, tu te manter bem, manter a disposição de gordura corporal adequada. Sabe o que eu percebo? Eu já estou na menopausa. Tem o período que eu ainda não encontrei o meu, que é encontrar o balanço. Porque, assim, tu tem um hábito de alimentação. E daí tu vai ter que reduzir a quantidade, né? Porque não é só comer saudável, tu tem que comer, porque alimento saudável engorda também. Vai comer castanha. Castanha engorda, é super calórico, então tu tem que reduzir. Eu ainda não encontrei o meu equilíbrio. Assim, quanto que eu tenho que comer para me manter como eu era antes. Eu acho que esse é um processo também. É um processo e não é fácil, mas é possível achar esse meio termo, né? E tu tem que manter uma boa massa magra, então tu tem que consumir proteína, diminuir carboidrato e se permitir menos. Então, assim, durante a semana tem uma vida regrada de segunda a sexta. Escapadinhas no final de semana não é escapadinha na sexta à noite, sábado ao meio-dia, sábado à noite, domingo ao meio-dia. Não dá. E nem uma escapadona, é uma escapadinha. É uma escapadinha. Não, tu vai ter que limitar essa escapadinha no final de semana. Vamos contar 2 escapadinhas no final de semana. Sexta à noite e sábado ao meio-dia. Gente, é difícil fazer isso, né? E já são 2, né? E já são 2 escapadinhas. Então, assim, tu tem toda aquela semana que tu andou na linha, não tomou uma tacinha de vinho, não comeu uma sobremesinha, foi para academia regrado, bem certinho. Daí chega final de semana, contar as escapadinhas é difícil, mas é possível. E aumenta a fome? É um período que a gente sente mais fome ou não? Então, está associado à ansiedade, né? Porque é um período que tem alteração de humor, a diminuição dos níveis de estradiol altera o humor. E podendo algumas vezes aumentar a ansiedade e início de uma depressão em quem tem tendência ou quem já estava com o processo pode agravar. Tu falaste em estradiol, acho que a gente não falou lá no início, né? Estradiol é o principal hormônio feminino, né? É o principal hormônio feminino, exatamente. Então, o que ele vai fazer? Quando ele começa a cair, a vagina vai ficando mais seca, perda de massa óssea, piora o padrão cardiovascular da mulher, as alterações de sono, as alterações de humor, as ondas de calor. É um processo que isso vai acontecendo. E o que a gente sabe? Que com o passar dos anos, para aquela mulher que opta em não fazer a terapia hormonal, ou para aquela que não pode fazer a terapia hormonal, os sintomas de ondas de calor, na maioria das mulheres, Bianca, eles vão reduzindo. Agora, o ressecamento de vagina, ele é progressivo. Isso não melhora e tende a piorar. Então, é super importante realmente cuidar da vagina. Já vamos falar sobre isso. É muito assunto para falar e a gente vai se perdendo. A gente estava falando primeiro em hábitos de vida, daí falamos de alimentação, que tem que reduzir pela metade, vamos falar assim. E tem também a questão do emocional. Tu tem mais vontade de comer e tem que lidar com isso. Onde é que entra a atividade física aí? Eu vejo atividade física para manutenção da saúde cardiovascular, né, do coração,
para a saúde óssea, para a saúde da massa magra muscular, que é super importante ter músculos fortes, que isso é sinônimo de saúde e bem-estar. Sem contar que alivia o estresse, diminui a ansiedade. Ai, Né? olha... Tu pode passar o dia inteiro trabalhando, se incomodou e cansada. Se tu vai fazer um exercício no dia, tu volta renovada. Eu vejo isso por mim. Dá muito trabalho. Dá muita preguiça. Dá preguiça. É chato. Às vezes, tu vai te arrastando. Eu digo, vamos colocar uma roupa e sai de casa. Vai que tu vai voltar melhor, tu vai dormir melhor. E como é bom tu te olhar no espelho, tu colocar uma roupa e aquela roupa cair, assim, solta e fluida. Não é verdade? O que é melhor, né? O que é fazer esse trabalho, é fazer atividade física, conseguir forças para fazer, porque às vezes tu precisa de força mental para tu te levantar da cama, do sofá e ir para academia, né? Ou tu colocar uma roupa e não te sentir bem. O que é mais difícil, né? Eu acho que vai tudo do momento de cada um, dos desejos, do companheiro que tu tem do lado, e do que tu estuda, do que tu lê, do incentivo que tu tem. Mas eu acho que sempre vale a pena fazer o exercício físico. Tem que ser colocado na rotina. Isso é um remédio. Eu concordo contigo. Eu ainda luto, frequentemente com a necessidade, não, preciso ficar em casa. É difícil para ir para academia, mas tem dias que é só a academia que resolve. A irritação, porque a irritação é constante em mulher na menopausa. É constante. É constante. E assim, Bianca, o que eu vejo, que eu converso com as minhas pacientes, que o que deu certo para mim está dando no momento, né? Porque a gente vai variando. É o exercício físico variado, tá? Então, assim, hoje eu faço bike indoor, eu faço musculação, faço funcional e dou minhas caminhadas. Mas esse exercício físico variado, com pessoas diferentes ao teu redor, facilita, porque tu não enjoa. Te motiva, porque quando tu tem mais gente, tu quer te superar, né? Então, tu vai fazer uma bicicleta em grupo, tu quer, porque não quer ficar para trás. Eu, pelo menos, sou assim, né? Tô no funcional, adoro fazer, pegar peso. E eu acho que isso é muito emocionante. Então, exercícios físicos variados, eu acho que dá super certo. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, é possível ganhar massa magra na menopausa? É possível, sim. Então, eu escuto muita gente. Até tem uma amiga que me disse assim, Camille, hoje eu faço para me manter e não perder. Eu discordo. Eu acho que é possível. Tu corrigindo a alimentação, com equilíbrio hormonal e se dedicando, tu consegue ter uma definição, né? Isso tudo que a gente falou até aqui pode ser feito sem reposição hormonal. E quando a gente decide fazer uma reposição hormonal, facilitam? As coisas ficam mais fáceis? Então, eu acho que a questão da reposição hormonal, ela ainda é um tabu. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. A reposição hormonal, o uso do estradiol e da progesterona, teve, ao longo dos anos, uma mudança muito grande. Existiu um estudo, lá em 2002, que foi o estudo WHI, que ele teve que ser interrompido. Por quê? Porque foi visto nesse estudo o aumento dos riscos de câncer de mama. Então, ele foi interrompido. Só que os hormônios que se usavam naquela época era estrogênio equino conjugado. E a partir de 2002, teve uma mudança muito grande, tanto na dose quanto no tipo de hormônio prescrito. Ajustaram Foi ajustado exatamente o tipo de hormônio e a dose. Então, hoje a gente trabalha com doses menores, trabalha com estradiol e temos muita segurança para prescrever. Então, assim, tu vai aliar a saúde dessa mulher, se ela não tem uma contraindicação para o uso. Quais são as contraindicações? Muito bem. Então, assim, uma mulher que teve câncer de mama não pode fazer uma terapia hormonal. Uma mulher que teve um infarto, uma doença cardiovascular, não pode fazer a reposição hormonal. Uma mulher que teve trombose, uma doença hepática grave, também não pode fazer. Tá? Mulher que não teve câncer de mama
e não sabe se tem ou não histórico, faz o quê? A mulher, a princípio, que não... O risco pessoal... É só o câncer de mama? Ou é câncer de ovário? Estrogênio dependente. Estrogênio dependente. Então, assim, o fato de você não ter tido câncer, tu tem uma história familiar de câncer de mama, de primeiro grau, mãe e irmãs. É uma contraindicação relativa para fazer a reposição hormonal. Não é uma contraindicação absoluta. Então, assim, o que tu vai botar na balança, Bianca? Tu vai botar como tu está te sentindo, qual é o ganho que você vai ter com isso? É o custo-benefício, Exatamente. Né? Eu digo assim, a gente não pode ter tudo. Como é que tu está te sentindo hoje, né? O que está pegando para ti? Tu está dormindo bem? Não tá? Vamos ponderar e vamos estudar, ler, procurar bons profissionais para te orientar sobre isso. O envelhecer, ninguém não te impede de ter um câncer de mama, tu fazendo ou não reposição. Até porque nem todo câncer é estrogênio dependente? Que Exatamente. Exato. Exatamente. Então, assim, o envelhecer aumenta as chances de ter câncer. E quais são os maiores os tumores que ocorrem em mulheres? O primeiro, câncer de mama. Segundo, câncer coloretal. Terceiro, câncer de colo de útero, por incrível que pareça. Tá totalmente prevenível com o uso da vacina. Do HPV, né? Do HPV. Que nem é de hormonal, né? Do colo do útero. E não é hormonal. E o quarto, câncer de pulmão. Então, assim, desses, o que é estrogênio dependente? Seria o mais comum, seria o câncer de mama. Os outros não, entendeu? Então, assim, a prevenção é fundamental. Fazer colonoscopia, a citologia oncótica, que é o preventivo, ter uma rotina... Que é aquele exame que toda mulher tem que fazer anualmente. Exatamente, que é feito no consultório ginecológico, que é a coleta de material do colo do útero, que é enviado para o laboratório de patologia, que vai ser detectado a alteração ou não. Paciente decidiu que quer fazer a reposição hormonal. O médico indicou, ele quer fazer. Vamos lá, então, como é que funciona? Então, a paciente vai vir em consulta, vai ser feito uma anamnese. O que é uma anamnese? A gente vai conversar e vai ver os sintomas que essa mulher tem, tá? E vamos fazer o diagnóstico. E vamos ponderar riscos e benefícios para essa mulher. Saber o histórico pessoal de doenças, história familiar. Vai ser solicitado alguns exames. Eu tenho que saber como está essa mama. Então, é feito mamografia, ultrassom de mama, uma citologia oncótica. O que é a citologia oncótica? É o preventivo, para saber se está tudo normal. É feito um ultrassom transvaginal, para saber como está a saúde desse útero. Então, vai ser instituído o tratamento, né? Se essa mulher tem útero, vai ser usado o estradiol e a progesterona. Se essa mulher já fez uma histerectomia, que é a retirada do útero, somente o estradiol. Por quê? Porque a progesterona ela dá proteção para esse endométrio, que é o revestimento interno do útero, né? Então, assim, para não fazer uma hiperplasia de endométrio, deixar esse endométrio mais espesso, podendo levar a um câncer de endométrio, tu vai usar sempre, para quem tem útero, um estradiol e a progesterona. A progesterona para proteger o endométrio, que é o revestimento interno do útero. E essa reposição hormonal é oral? Como é que funciona? Eu não conheço. Então, tem algumas vias de tratamento, né? Então, transdérmica, com o uso do estradiol em creme ou em gel, e a progesterona oral, ou na forma de adesivo, ou oral. Então, a gente vai ver o que vai ser melhor, vai se adaptar melhor a essa paciente, o que vai ser mais fácil para ela manter, e verificando se ela é hipertensa ou não, se tem dor de cabeça, como que isso vai funcionar. O controle segue rigoroso, então? O controle é feito de rotina anual. Em alguns casos, a gente pede que essa paciente retorne antes para ver como foi essa adaptação, se a dose está adequada,
Quais os benefícios da reposição hormonal? Então, Porque eu sei que se considera muito assim, é estético. Não é estético, né? A mulher se sente muito melhor fazendo. A reposição hormonal, ela não é estético. A reposição hormonal, quais são os benefícios? Então, diminuição das ondas de calor, diminuição dos despertares noturnos, tá? Então, melhora sono, melhora o humor, estabiliza o humor, melhora o risco de doença cardiovascular, pois na menopausa a mulher se assemelha ao homem que não faz reposição hormonal. A mulher que não faz aumenta o risco, tanto quanto no homem, de doença cardiovascular. Melhora a saúde vaginal, com melhora da lubrificação vaginal, da elasticidade. Protege massa óssea, porque a diminuição dos níveis de estrogênio pode levar a uma osteoporose com o passar dos anos. Então, vai tendo uma perda de massa óssea, esse estradiol vai manter essa saúde óssea. Então, esses são os benefícios. Por quanto tempo eu posso fazer a reposição hormonal? Isso é muito debatido, né? A reposição hormonal, ela vai ser avaliada ano após ano. O que eu digo para os pacientes? Por quanto tempo eu vou fazer? Até a próxima consulta. Por quê? Na consulta a gente vai conversar, vai verificar se teve alguma patologia, como ela está se sentindo, mas tem uma tendência de, com o passar dos anos, tendo uma redução da dose, até a retirada, depois de 60 anos, por exemplo. Pode ou manter, vai ser discutido com a paciente, que benefícios ela vai ter retirando ou não. Tá? Mas existe, que é muito importante, Bianca, uma janela de oportunidade para iniciar essa terapia hormonal. O que é essa janela de oportunidade? É um período de 10 anos, então 10 anos é muito tempo. Então, assim, se eu comecei os sintomas com 48 anos, eu tenho 10 anos para começar. Só que nesses 10 anos, muita coisa aconteceu. Então, quanto antes eu entrar, menos sintoma eu vou ter, né? Mas existe essa janela de oportunidade. E o que isso vai me limitar? Que eu acho de mais importante é quando não iniciar. Porque, assim, passou dessa janela de oportunidade, essa mulher não vai ter ganho. Ela pode até ter prejuízo se a gente entra. Entendeu? Então, uma mulher que não fez reposição hormonal até 60 anos e depois disso não tem por que ela entrar depois, que ela pode ter risco cardiovascular, mobilização de placas de ateroma. Então, assim, essa janela de oportunidade, ela é ampla e tem que ser debatida e colocado para a paciente. Sim, porque nesses 10 anos, todos aqueles sintomas da menopausa e a forma como o corpo funciona vai, por exemplo, risco cardiovascular, vai aumentando. Vai aumentando. Exatamente. Perda de massa óssea, osteopenia, levando a uma osteoporose, isso é progressivo se você não cuida. Né? Agora, falando em osteopenia, me veio uma dúvida. A reposição hormonal mas tem influência também na musculatura, porque quando a gente fala em cuidar de osteoporose, que a gente tem que fazer muita musculação para deixar os músculos mais firmes e protegerem os ossos, né? Exatamente, é isso aí, exatamente. Tá. E a reposição hormonal, ela vai proteger o osso em si e ela acaba te deixando mais animada, com mais energia, porque não existe um cansaço natural nessa fase. Assim, impossível. O cansaço é uma coisa no final fora do dia, normal. Às vezes já acorda cansada. Então, esse declínio hormonal, ele leva a tudo isso. Então, tu ter disposição de ir para uma academia, de fazer um exercício, de te alimentar bem, vai ter vai te dar toda uma condição melhor de saúde. E quem não pode fazer reposição hormonal tem que trabalhar muito a cabeça, né? Para ter toda essa vontade. Tem que trabalhar muito. Mulher? Então, o que faz uma mulher que não pode fazer reposição hormonal para aliviar esses sintomas e conseguir cuidar do próprio corpo? Então, Bi, o que a gente pode fazer por essa mulher tão desafiador que é, né? Porque tem que lidar com ondas de calor, alteração de sono, alteração de humor, seja por não poder fazer, como um tumor de mama,
ou por um desejo pessoal da paciente, que tem tem que muito... ser respeitado. Tem muita mulher que não deseja fazer. E nós temos que orientar essa mulher para que ela se sinta bem e consegue, né? Então, assim, atividade física, cuidar da alimentação, yoga, meditação. A manutenção desse estresse vai ser fundamental. Alimentação, dependendo se já tem uma osteopenia, uso de cálcio, vitamina D. Tem alguns fitoterápicos que para algumas pacientes pode ser interessante, para outras não. Manter a saúde vaginal com hidratação vaginal, seja a base de ácido hialurônico ou a base de estradiol vaginal. Porque o estradiol vaginal ele vai ter ação no tecido da vagina e não uma ação sistêmica de reposição hormonal. Ele não vai atuar nas ondas de calor. Ele vai tratar aquele epitélio da vagina, aquela mucosa vaginal, que a vagina é o que está por dentro, não é a vulva. Então, é isso que vai ser feito. Eu falo do controle emocional e do cuidado com a mente justamente por causa disso, porque a nossa vontade é não se levantar, né? É não ir para academia. A nossa vontade é, além de não fazer exercício, é comer mais. E parece que é carboidrato que a gente tem vontade de comer. Assim. Por isso que é tão importante vencer essa barreira, botar roupa e dizer, eu vou a qualquer custo, vou me exercitar, vai ter uma sensação de bem-estar, tu vai te sentir cuidada, né? E daí melhora a tua autoestima. Lá no início, tu tinhas falado que a gente tem que cuidar da vagina. Mulheres que fazem reposição hormonal, com o tempo, também sentem alguma mudança na vagina? Sim. Mulheres que fazem reposição hormonal também podem ter o ressecamento vaginal. E geralmente tem. Também tem que fazer tratamentos para melhorar essa hidratação. Por que é tão importante? Vai diminuir, com o passar do tempo, essa vascularização na vagina. Então, ela vai se tornar menos elástica, menos distensível, pode ter dor na relação sexual, algumas fissuras, que são aqueles cortezinhos que ocorrem durante o ato sexual. Na entrada da vagina. Diminui, demora mais para ter orgasmo. Então, tudo isso pode ocorrer e tem tratamento, sim. A gente pode fazer tanto o uso do creme de ácido hialurônico, do gel, o estradiol, e tem o laser, que é uma tecnologia que tem muito benefício. Felizmente, a medicina tem avançado e também usa muito da tecnologia, né? Para tratar essas pacientes, beneficiar essas pacientes. Vamos falar sobre isso. Então, as tecnologias entraram na ginecologia com tudo, né? E com estudos científicos, Bianca. Então, nós trabalhamos de forma muito tranquila, com estudos nos respaldando, que tem benefícios, comprovando melhora dessa vagina, desse tecido vaginal, com benefícios para a paciente. Para uma incontinência urinária de esforço leve, para uma atrofia, para síndrome genitururinária da menopausa, que eu tanto falo no consultório, né? Que são esses sintomas vaginais, que a gente antes chamava de atrofia vaginal. É síndrome genitururinária da menopausa. Incontinência urinária, pode ter aumento mais infecção urinária, candidíase, dor na relação, fissura. Essa vagina vai ficar seca. Então, esses sintomas têm como melhorar. Doutora, vou chegar no consultório. Estou sentindo diferença no meu desejo, minha libido está lá embaixo, dor na relação sexual. O que eu posso fazer? Bom, então, a partir do momento que chegou uma paciente com toda essa queixa, vamos conversar, vamos ver quanto tempo de pós-menopausa essa mulher tem, se ela faz ou não a terapia hormonal, se ela deseja fazer ou não, se ela pode fazer. E o que a gente pode fazer para melhorar esse desconforto vaginal. Aí, nessa consulta, já vão ser direcionados algumas opções de tratamento, né? Tu pode fazer uma tecnologia, pode fazer um laser,
um ultrassom microfocado, já pode começar um gel vaginal. Então, isso são medidas que já podem ser feitas para melhorar a vagina. Quanto ao desejo sexual, nós podemos repor os hormônios e também a testosterona, que é tão polêmica, né? E tão falada por sociedades de ginecologia, de endocrinologia, mas para aquela mulher que tem queixa de diminuição do desejo sexual e essa mulher está fazendo a reposição com estradiol, a testosterona ela pode ter benefício sim, Bianca, no desejo sexual dessa mulher. Sabe que eu acho complicado de todos os sintomas que que tu tens falado, que todo mundo relata, né, de sintomas da menopausa, quase todos eles tu vive sozinha. O problema da libido e da dificuldade em ter relação sexual é que tu divide esse sintoma com outra pessoa. Então, esse daí acaba sendo o mais difícil de lidar. É comum ouvir isso em consultório? É o mais difícil de lidar porque envolve o casal, o parceiro sexual dessa mulher, né? Então, assim, tu tá numa fase de vida que, geralmente, os filhos já cresceram, muitas vezes saíram de casa e tu tá com o teu companheiro. Os homens com uma libido, muitas vezes, normal, né? E a mulher com uma libido menor, um desejo sexual menor, com ressecamento, com dor para ter relação, para ter a penetração. E o que isso leva? Se eu vou ter uma relação sexual, ela é dolorosa, eu já vou associar sexo a algo que não é prazeroso. Então, assim, se eu já estou com menos desejo sexual, quando eu tenho uma relação sexual, eu demoro para atingir o orgasmo. Tá? E daí ainda vai me machucar, faço uma fissura, aquilo fica ardendo. Como que eu vou querer ter mais uma relação sexual? Daí tem que ver o custo-benefício da reposição hormonal, exatamente, da testosterona. Exatamente. Então, são essas questões que tem que ser conversado. Tem que ser ponderado. Ponderado e o parceiro tem que estar ciente disso. Agora, uma coisa que a gente falou sobre o uso dos antidepressivos nos sintomas, que eu não citei, né? A maioria dos antidepressivos, eles vão atuar na diminuição dos fogachos. Então, é algo que é bem relevante, bem importante nessa fase, porque vai diminuir as ondas de calor e melhora o humor. E é neurotransmissor também, né? Então, assim, muitas mulheres que estão levemente deprimidas, que estão se sentindo para baixo, desanimadas, mas eu não preciso, mas é neurotransmissor, às vezes é um tabu, uma resistência que tem e vai melhorar essa onda de calor também, para aquela mulher que não pode fazer a reposição hormonal, eu estou falando, sabe? Não quero o uso indiscriminado de antidepressivo, mas tem a sua atuação sim, nessa situação. É questão de ponderar, o custo-benefício e ter acompanhamento médico. Exatamente. Vamos voltar para as tecnologias. A gente estava falando do laser, do ultrassom microfocado. O laser é aquele mesmo que faz no rosto? Então, o laser é o mesmo que faz no rosto, sim. Só que existe no aparelho uma ponteira para uso intracanal, intravaginal. E como que é feito? É indolor, né? São algumas passadas, tu coloca o aparelho na vagina, são algumas passadas que é feito dentro da vagina, depois é feito na região externa. O protocolo são 3 sessões, com intervalo de 30 dias entre cada uma, com reforços anuais de uma sessão, para manutenção. Mulheres que estão fazendo uso de bloqueador hormonal, pois estão em tratamento de câncer de mama, precisam fazer esse reforço antes. Então, podem fazer até 6 meses, pode fazer uma nova sessão de laser. O laser faz o quê, exatamente? O laser vai melhorar o colágeno da vagina, a elasticidade, a vascularização dessa vagina. Então, vai ter aumento da lubrificação, a vagina, o introito se torna menos pálido, sente menos dor no ato sexual, até no exame ginecológico,
né? E também para tratar algumas patologias, como o líquen escleroatrófico, que é uma dermatose vulvar, que causa o apagamento dos pequenos lábios, tem muita coceira. E isso daí é comum na menopausa? Isso aí é um processo que pode acontecer até antes da menopausa, mas para exemplificar que tu trata patologias também com laser, né? Então, eu diria assim que ele não é estético, tá? Tu tem um benefício estético externo, mas ele é funcional, porque tu melhora essa vagina. Tu dá mais condições para essa mulher de ter uma relação sexual prazerosa, sem dor, como deve ser. E ultrassom microfocado? O ultrassom microfocado vai fazer micropontos de coagulação e a gente vai usar para quê? Para aquela paciente que tem uma frouxidão das paredes dessa vagina, né? E ela pode ter também uma incontinência urinária de esforço leve. Ele é feito, vai melhorar um pouquinho a atrofia. O laser seria melhor para atrofia do que o ultrassom microfocado, mas ele tem essa indicação muito precisa no caso da distopia genital, esse alargamento da vagina, com uma resposta fantástica. Esse daí é só interno? Esse aí é feito interno, pode ser feito externo também, mas ele é feito interno e não causa dor. Ginecologia regenerativa, estética e funcional. Regenera, é estético e funcional para manter a funcionalidade do todo o trato genital inferior, né? E estético por quê? Porque a gente pode fazer clareamento, pode fazer preenchimento, bioestimulador de colágeno, porque vai perdendo o volume dos grandes lábios da vulva, que é a parte externa, né? Eu até podia ter trazido agora para mostrar. Pois é, e o que se faz de estético na clínica? Porque tem muito... A estética da vulva influencia muito na cabeça da mulher. Sim, influencia. Tem mulheres que têm vergonha da própria vulva. Tem mulher que tem vergonha da própria vulva e o parceiro muitas vezes não dá bola, né? É a mulher mesmo que se incomoda, né? Se incomoda com o tamanho dos pequenos lábios, com a flacidez dos grandes lábios, com a perda de volume que ocorre. Por quê? A partir dos 30 anos, nós vamos perdendo colágeno, nós vamos diminuindo. E a gente sente isso. Sente em face, sente no corpo todo. E na vulva também ocorre. Então, assim, os grandes lábios vão ficar mais magrinhos e os pequenos vão ficar mais expostos, mais flácidos. Então, às vezes, tu preenche grandes lábios, já dá um aspecto... Pequenos lábios parece que já que encolhe, mas na verdade é que os maiores exatamente, são maiores. Fica mais harmônico. Então, assim, o bioestimulador de colágeno tem uma ação muito interessante. O preenchimento com ácido hialurônico também é maravilhoso. O laser externo faz um rejuvenescimento dessa vulva. O clareamento com peeling, porque o escurecimento, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, é muito comum pela depilação, uso de calça justa, de academia. Com o passar dos anos, tende a ter um escurecimento. E essa vulva é um pouco mais escura que o restante. Mas é possível clarear, sim. E quais são os relatos das pacientes em relação a esses tratamentos? É tão bom de ouvir, porque é muito bom ver a paciente fazer um investimento e se sentir satisfeita, né? Eu atendi no consultório essa semana uma senhora, 70 anos, e foi feito o laser, e ela disse: doutora Camille, que maravilha, eu e meu marido estamos tão felizes. Eu fiquei tão feliz, porque muitas pacientes dizem assim, mas por que eu vou investir na minha região genital se eu posso fazer no rosto? Eu disse, isso a senhora vai me dizer, é você que vai saber o momento que tem que ser feito na região íntima. Porque quando a gente é nova, Bi, não precisa, tudo funciona bem. A gente não está preocupada, né? Como essa vulva se parece, o desejo sexual flui naturalmente, o prazer vem. E com o passar dos anos, não, isso vai mudando. Então, a gente sente necessidade, sim, de fazer algumas coisinhas. E a satisfação sexual é qualidade de vida. A gente sempre tem que buscar qualidade de vida. Sexo é vida.
né? Sexo é vida, tu te sentir motivada para fazer, de ter iniciativa, não depender só da iniciativa do parceiro para começar, né? Então não é só não ter preguiça, a gente não pode ter preguiça de começar, né? Mas é bom tu se sentir, tomar a iniciativa. Isso tem que estar saudável, porque isso é vida, é gostoso, é natural. Não pode ser um tabu. A gente tem um tempinho ainda sobre a estética vaginal, que também muita gente acha que é besteira, né? O que muda para a mulher se sentir mais bonita? Na região íntima? Íntima. Se sente mais segura, né? Se ela fez um procedimento, ou uma labioplastia, que é a diminuição dos pequenos lábios, fez um peeling, essa vagina está mais lubrificada, está preenchida, ela vai se sentir... se é algo que incomodava, ela vai se sentir satisfeita. Por quê? O natural é um envelhecimento, né? Agora, assim, não é problema, tá? É uma vulva normal, não tem problema nenhum, assim como o rosto. A gente não... Para quem gosta, quer fazer um botox, um preenchimento, um bioestimulador, se faz. Por que não fazer na região íntima? Então, assim, é novo, né? Isso já está muito bem sedimentado, são usados produtos com qualidade comprovada, em face, agora já tem para a região íntima, e é um caminho que está aí para a gente conversar muito sobre isso. Que maravilha, né? Ai, eu fico tão feliz porque hoje a gente envelhecendo e com os médicos, com os profissionais que dão oportunidade para a gente conversar e expor tudo isso, as mulheres estão sabendo mais, estão mais seguras e se sentem mais tranquilas para passar por essa fase. O que tu costuma falar para as tuas pacientes? Que conselhos, eu não sei se são conselhos que a gente dá, né? Para a gente finalizar essa entrevista, o que tu costuma falar para elas? Vamos falar para o pessoal aqui que está nos assistindo. Então, conselho, eu não diria. Eu acho que é uma conversa franca, colocando riscos e benefícios, expondo o que ela vai ter de ganho e o que ela pode ter de risco. E o que ela espera para o envelhecer dela. Então, assim, se hoje eu tenho 50 anos, como eu quero me ver com 60 anos? Eu quero estar ativa, eu quero ir para a academia, eu quero poder levantar e me abaixar com tranquilidade, sem sentir dor, eu quero poder viajar, eu quero dançar, quero ser feliz. E para isso, qual é o caminho que eu vou buscar? Por quê? Nós chegamos numa idade que a gente enxerga a vida com uma finitude, que antes talvez a gente não veria. Então, o momento de se cuidar é agora, né? Então, quanto antes tu começar a se dar conta do que pode ser feito, melhor. Cuidar da alimentação, atividade física, decidir ou não por fazer uma terapia hormonal. O contexto de saúde como um todo é fundamental. Tá certo. Muito obrigada por essa conversa, que eu acho que a gente pôde mostrar que a menopausa não é o fim da qualidade de vida, né? A gente pode viver muito bem com todos esses tratamentos e orientações que a medicina nos proporciona. Exatamente. Muito obrigada. E vocês podem assistir essa entrevista também nas redes sociais da Clínica Femme. Muito obrigada. Foi um prazer, Bianca. Prazer foi meu.